Pela uma boa compreensão, começa a partir do seu versículo 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi et je les donnerai à ton serviteur. Pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos, que te mandei, certamente resgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Maintenant, lisez le verset 14 pour la meilleure. Leia agora o versículo 14 pela boa compreensão. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, le domite de la race royale d'Édom. Levantou, pois, o Senhor a Salomão adversário, a Hadad, o Idumeu, ele era da semente do rei em Edom. Verset 23. Versículo 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tchoba. Também Deus lhe levantou o outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadézer, rei de Zoba. Verset 25. Versículo 25. Il fit un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion, il régna sur la Syrie. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto, além do mal que Hadad fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Verset 26. Versículo 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephrasien de Tchéréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tchéroua. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, Desreda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Retournons dans 1 Roi chapitre 2. Voltamos no primeiro dos reis, capítulo 2. On lit seulement le verset 8 pour gagner du temps. Lemos apenas versículo 8 para ganharmos o tempo. Voici qui après de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachirim, il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Mahanaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. E eis que também contigo está o Shimei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Bauri, que me maldisse com maldição atroz. No dia em que eu ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura da palavra. Oui, qu'il Sim. soit loué parce qu'il nous a agréés. Que seja louvado porque Ele nos deu a força. Nous sommes toujours dans la continuité du testament de David. Estamos cada vez na continuação do testamento de David. Parce que je vois presque bilongi moko dès le début jusqu'aujourd'hui on est bidé. E que Deus abençoe cada um de nós porque vejo o mesmo rosto e não estão cansados. Lelo nazalaki na besoin bopesanga beaucoup d'attention parce que tolingi koyeko la testament de David na angle moko o ezali très important par rapport à nos vies. Eu gostaria que cada um metesse a sua atenção, porque hoje queremos estudar o testamento de David no outro ângulo que é muito importante. Yoka, Escuta, David
Azoti que la Salomão maloba testament à l'obiboy. David deixou as palavras do testamento ao Salomão dizendo: Orozala roi, serás rei, parce nzamba la kakingai. porque Deus lhe prometeu-me Orozala mokonzi. que será rei. Mais asuka kikaka na angle wana te. Mas não parou neste sentido ou ângulo. Ayebisi David, Disse Salomão, a Salomão: tu es un enfant de la paix. tu és filho de paz. Parce que le royaume de Salomon, c'est le royaume de la paix. Porque o reino de Salomão é reino de paz. Okotika Joab te. Nunca deixarás Joabe. Okotika Shimei te. E também não deixarás Shimei. C'est-à-dire, Quer dizer, Salomão, a ma promesse à cause de la roi. apesar de ter as promessas de ser rei, C'est ça le testament. isto é o testamento, Mais dans mon tour, il faut que j'ai des ennemis ici que je dois combattre pour que mon royaume s'affermisse. na sua mente, na sua cabeça, deve saber que tenho alguns inimigos que devo exterminar para que o meu reino a fortaleça. Il y a des fois, Às vezes, si tu as ma promesse, Nzambe besoin que ça m'a vie na bisoté, tu as tendance à remonter comme si Nzamba kosaki, prophétie kosaki, Nzamba zoyo kate, mais tu bosses na ka angle on na ligna te abino lelo. quando as promessas de Deus, ou seja, uma profecia, não se cumprem, ficamos a pensar, talvez Deus mentiu. É por isso que eu quero vos pregar neste ângulo hoje. Beaucoup d'échecs, Muitas derrotas, beaucoup de déceptions, muitas decepções, beaucoup de pleurs, muitos choros, beaucoup de questions muitas perguntas aux gens qui ont persévéré 10 ans, 20 ans, 5 ans. nas pessoas que perseveraram 5, 10, 20 anos. Na poko lelo na lingina ebisayo que ezalaka likambo ya Nzambe te. Nesta tarde, gostaria de dizer que não é o problema de Makambo Deus. Nzambe aloba As coisas pela qual que yango Deus ezalaka boko. ficam assim, Mais ezalaka likambo ya biso. mas é o nosso problema. Na mande ko méditer Eli. E eu meditava Elias, Amati na ngomba, subindo no monte, abeleli Nzambe, clamando a Deus, moto kiti, o fogo desceu elembeka. e consumiu a Só que oferta. pasteur momo alelo asali miracle ya bongo. Se hoje em dia pastor fizer este tipo de milagre, Après campagne d'évangélisation, depois da campanha de evangelização, malama balukeli chambre na inter akekolala. diretamente vão buscando quarto, talvez Nzambe lá asali. no hotel grande para poder dormir, Nzambe porque Deus asali. operou. Miracle salami. Milagre Mais aconteceu. lo bezoka misanga, Coisa que me admira, Eli asali miracle ya munene. Elias realizou grande Mais Kiti milagre, a continué sur le sambo. mas desceu continuando a oração. C'est-à-dire bitumbesili te. Isto é, a guerra ainda não Soko acabou. longi lelo. Se vencer hoje, Cela ne veut pas dire que lobi olonga. não quer dizer que amanhã também vai vencer. Amém. Yango moni Yesu amati na Golgotha. Dali verá Jesus subir no Golgotha, Alongi venceu, akiti. desceu, Ayebisi lisuba ye koli. disse a seus discípulos: Nake kosambela. eu vou orando Po tata tindela bino molimo para mosa. que o Pai Oh. vos enviasse o Espírito Mais yo Santo. longi de Jésus. Mas você já venceu, acabou. C'est là où nous échouons. É onde ficamos derrotados. Récite ya muke. Pequeno erro, Makambe sibika muke. as coisas deram pouco certo. Moto chargé mbala mondeli. Alguém Polo asali ngo e récite. mudou. Não, o Senhor operou a A cabeça. force que Nzambe azotombola mutu. E à medida que Deus eleva alguém, Ozozongole pa ya Nzambe, ozozongole pa ya Satana te. e achando graças a Deus, mas ao Satanás não. Nazana beso toyokana bien. Eu gostaria que nos compreendemos bem. Salomon Salomão, oza roi. tu és rei. Nzambe alakaki ngai. Deus prometeu, Yo moto ozala roi. você que será o rei. Mais keba, Mas cuidado, il y a des ennemis. há inimigos. C'est-à-dire que Salomon Quer dizer que Salomão doit prendre en compte l'avertissement de David pour que son royaume s'affermisse. deve levar em conta as advertências de David para que o seu reino subsista. Ce sera négligé que ça. Se basta de negligenciar, Nada roi. eu sou rei. Papa alobaki. O pai tinha Nzambe dito, alobaki. Deus tinha dito, Atiki Joab. deixando Joabe, Le royaume ne vous en a problème. o reino nunca vai Atiki ser. Shimei. Deixando Le royaume ne vous Shimei, en a problème. o seu reino terá problema.
Est-ce que vous avez Amen. C'est-à-dire, à part promesse d'aujourd'hui, parallèle de la promesse que nous nous recevons, devons tenir compte aussi des ennemis de la promesse. devemos levar em conta também dos inimigos da promessa. C'est que les gens n'ont pas pour Nathalie Samoa dans Zambé Nyonso que aux ennemis, il faut tenir compte pour longa malade. Hoje eu vi dizer a filho de Deus, sabendo que tem que saber que tem inimigos para poder combater bem. Docteur Maurice Azara Benemi, Doutor Maurício tem inimigos, o apóstolo Salomão tem inimigos, apóstolo Moisés tem, João Willi tem inimigos, Blaise tem inimigos, todos que aceitou a Cristo Jesus, que conseguiu promessa de reinar com il Jesus, doit tenir compte de ses ennemis, sinon deve saber que tem inimigos, senão este reino nunca vai substituir, vai permanecer. A coisa que nos mata, escuta, avant d'expliquer bien makambo na tangi awa, antes de explicar a coisa que acabamos de nazali ler, besoin na même mabutu nyonso comprendre lolenge ni tolingi totambola lelo. quero que levar cada de compreender como que vamos fazer hoje. Nzambe abisi Josué, Deus diz a Josué: tout lieu que foulera les plates de vos pieds, todo lugar que pisará a planta dos teus pés, je vous le donne. eu vos dou. Mais Israël, Mas Israel, bakomi liboso ya Aï, chegando perante Ai, ils ont échoué. mas foram derrotados. Nzambe changaki te. Deus não mudou. Nzambe atikali Nzambe. Deus permaneceu Mais Deus. bango nde batenir compte te ya liloba ya Nzambe na mobimba. Mas eles que não levaram em conta a palavra de Deus na sua totalidade. Nzambe Deus azotika na Nzambe na liloba na ye na mobimba na ndambo te. permanece Deus na sua palavra na totalidade, mas não é parcial. Eza na pasteur moko te azwi mission ya Nzambe. Não há pastor nenhum que recebeu a Sans missão de Deus convertir libote ya Nzambe makambo na lingi na te ya Deus. sem advertir as coisas de Deus que eu quero pregar agora. Ce sont des réalités vraies. São realidades verdadeiras. Sœur Rebecca, Irmão Rebeca, Ah, aliás, uau. irmã Rebeca, awa napesa bino ba élément doctrinaux aqui vou dar alguns elementos doutrinários ya makambo na lingi na te. das coisas que quero pregar. Tango Isaac Quando Isaac, azobenga Esaú e chamando Esaú po akenda na zamba para ir koluka na caça, Jacob azalaki te. Jacob não estava. Moto ayoka Rebecca. Quem ouviu foi a Rebeca. Rebecca ayoki Rebeca ouviu, aya ateri Jacob. foi e pregou a Jacob: Luka nyama busca um animal, kenda kozwa lipamboli. leva, vai buscando a bênção. Tango Esaú Quando Esaú, azobongisa epe mpona koboma Jacob, preparando a espada para matar Jacob, Rebecca ayoki Rebeca ouviu mpe akebisi Jacob. e advertiu a Jacob. C'est que ministre Isto é ministro, il faut ayoka bangambo nyonso mibale. deve ouvir os dois lados. Tozoyoka mpona lipamboli, E isso é para a bênção. tozokebisa lingomba mpe mpona E bitumba. Ese também tozoyoka. chamamos a atenção pelos combates. Será que estamos de acordo? C'est comme Élisée É como Eliseu, apesi mwasi wana mwana, dando a esta mulher o filho, me ntango amoni nzala mas quando via a fome, aya yebisi ezwa mwana. foi dizer à mulher: toma o teu filho e foge. C'est comme Mardoché E como Mardoquai akotisi Esther, fez entrar Esther, me ntango amoni ke liwa ezoya mas quando vi que a morte vinha, azongi lisusu akebisi Esther. voltou para chamar a atenção de C'est Esther. ça le ministère. Isto é o ministério. Il faut ebongisa biso, É preciso nos il preparar faut ekebisa biso. e nos cuidar também, chamar a nossa yango atenção. wana teyaka ke É por isso eu prego que yesu akotika lingomba na eleka na grande tribulation te. Jesus nunca deixará sua igreja passar pela grande Ntango tribulação. akomona nzala, Depois de ver a fome, ntango akomona epe, quando ver a ntango espada, akomona liwa, quando ver a à morte, cause ya parole qui est dans nous, por causa da palavra que se contre awe nós, ozwa biso mpe abombi biso. e verá nos buscar e nos guardar. yango amoni ange ntango amoni Hérode É por isso quando o anjo viu Herodes, akemba bango yebisi Joseph, e foi dizer a José: zwa mwana, pega o menino e foge, parce Hérode aza na posa ya mwana. porque Herodes precisa do menino. nalingi nzambe Eu quero que Deus, oyo azolonda na kati na biso que vence dentro de nós, abatela mpe liloba na ye na kati que na biso. proteja a sua palavra dentro de nós. nalingi nzambe Quero que Deus, oyo aza semer, que é semeador, oyo aza que é cultivateur, cultivador, azala mpe gardien. que seja também o guarda, Parce que porque na Eden no Éden
aloni elanga Et il plantou au jardin, azui ata tomando Adam, apesa Adam misala mibale e deu dois trabalhos ao Adão, alobi cultiver dizendo cultiva et garder. e guarda. Parce que son Adam est un pasteur. Se o Adão é pastor, Azukanga la olona te. parando não é parar só a semear. Por exemplo, pasteur mosalega te. Porque há pastor que vem prega, não. Olona ga te. Não é apenas Faut appeler semear, magoki agobate. mas deve ter a capacidade de guardar. Yango yebo É nzambe. por isso ele mesmo, Deus, Tanga zoke elanga moko Marie. quando tomou um jardim que era Maria, Alone. semeou. Tanga moni erota zoya. Quando viu Herodes vir, Abate. guardou, protegeu. Donc lelo na ye pensa na ministère agobate la. Hoje vim com o ministério de guardar ou C'est que proteger. moi na nzambe nyonso. Isto é, cada filho de Deus Ayeba comment yakobate la semence, enseignement, parole, promesse, royaume, royauté o ezana kati na vie. deve saber como proteger, guardar a semente, a palavra, o reino que se encontra dentro de nós. Kola pambola biso. Amém. Kola pambola. Amém. David a dit Salomon, David disse ao Salomão, oza mokonzi. tu és rei. Selon testament. Segundo o Mais testamento. keba, Mas cuidado, mais ennemi baza. há inimigos. C'est-à-dire que Salomon tia zo bima. Quer dizer, Salomão ao sair, Il faut yeba ba ennemi na ye. deve ter o conhecimento dos seus inimigos. Yango ta ka joa ba meki kosimba É por kwasi. isso quando Job tentou tocar na mulher, Lokola azalaki na testament na mutu. como tinha o testamento em mente, A comprendre baboko moi soyo. compreendeu que sim, esta mulher, Azolukanga. e ele está à minha C'est que Job procura. azolukanga. Joab está à minha procura. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 rapidement. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 11. Allons-y. Vamos. 2 Corinthiens 2 11. afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ah, verset 2. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Toyebi lolenge ya kusala ya Satan. E bem sabemos a forma de trabalhar de To Satanás. ignore ba dessein na E ete. não ignoramos os seus ardis. Po azala na avantage likolo na biso te. Para não tenha a vantagem sobre nós. Satan akoki kozala na avantage likolo ya moto asambelaka. Soki moto aza ignora na ndenge Satan asala. Satanás terá vantagem sobre alguém que adora, que ora, se este homem, este crente é ignorante da forma que ele trabalha. Yango kama te. Dali não admira Moto asambelaka. alguém que ora, Mais aza na facilité ya koéchouer. mas tem a facilidade de ser derrotado. Moto asambelaka. Que ora, Mais makambo na esimbaka mas te. as coisas nunca dão Parce que certo. azosambela. Porque ora, Mais azo tenir compte na avertissement te. mas não leva em conta a advertência. Mingi ezala même na ma prophétie. Je vais me répéter ici. Muito mais nas profecias, vou repetir aqui. Tokangara makamala nzamba na kinga. E só ficamos com boas coisas. Que este Mulo ano oscila não te. acabará, este ano Mulo não vai oscila acabar. te. Este ano não acabará. Avertissement nzamba apesa wana. Mas o aviso que Deus deu, Ke umela na losambo. que permanece na oração, Ekangamara mingi te. isso não fica muito conosco. Le dessein de l'ennemi. O destino do inimigo. Nzamba apesa nga capacité na te ya bino penza terre à terre. E Deus que me dá a Acabou na capacidade terra. de pregar terra a terra as coisas que eu Pour comprendre que para compreender que bakobosala mosusu vamos esquecer outro, elaka dessein ya Satan. mas é o destino de Distraction Satanás. mosusu Uma outra distração elaka dessein ya Satan. é a manobra do Satanás Kaka po okota na kati ya mobulu. para entrar dentro da confusão. Bapongi mosusu. E outros sonhos, Bolingo sambelo ozokoka te. querendo orar não consegue. Ezalaka dessein ya Satan. É o plano do Satanás. Nabi pongi nyonso te me bapongi mosusu. Eu não falei de todos os sonhos, mas alguns Mpona sonhos. te opo oyeba kosala examen E- oyo eza dessein ya Satan to dessein ya Satan te. Ese moto nyonso azoyokanga. Amém. É por isso que eu te prega, para poder discernir. Este aqui é o destino do Satanás ou não? Nalingi nayebisa bino ke Satan aza risé. Quero vos dizer que o Satanás tem os seus jardins
Eu tenho um estudo que estou a fazer. Ainda não compartilhei com os pregadores. E se eu partilhar com eles, vão pregar aqui no dia. E a mulher estéril foi no mágico e conseguiu o filho. E este filho veio de Satanás ou de Deus? E será que Satanás também pode dar filho ou criar um filho? Para poder vos responder, ainda não compartilhei com os pregadores. Eu estou a fazer porque um versículo que me admirou, Daniel orando, Deus enviou um anjo com a resposta, vendo com a resposta, mas prenderam o anjo de Deus e entrando na prisão. E tinha ficado com a resposta ou ele recebeu a resposta? Questão na mesa aqui. A minha pergunta é: o anjo veio do céu com a resposta de Deus. São as coisas que não vos pregam muito, mas procura um método para entrar no espírito que cada um tem. C'est que Daniel sera sengaki mbongo ni nezoya. Isto é, se o Daniel precisa de dinheiro, o que é que vem? Dinheiro. Se é o filho, é o filho. Se foi a viagem, é a viagem que vinha. Mas chegando no meio do caminho, resposta zoya. Vinha a resposta. Prenderam o anjo de Deus e colocando na prisão. Se eu colocar alguém na prisão e despoja tudo, ao entrar na prisão, Satanás pode receber o filho e também a viagem e recebendo o dinheiro e recebendo a resposta. Se nós vemos Satanás dando uma coisa, não digamos a ele, digamos que ele recebeu. Eu gostaria que me desse atenção porque vou dar outra aula no testamento de David em relação aos combates. Se eu parar por ali, e não serão diferentes com os homens do grupo de oração. Sabe o porquê prenderam esse anjo? O porquê? Sabe? Não sabe o porquê. Era o anjo mensageiro. Em Deus há ordem. Esse anjo não peleja. Mesmo vieram lhe prender, nunca vai pelejar. E é o anjo que vem com a mensagem. E ele fica só com a mensagem. O anjo que peleja, que virá com a espada. E ele, como vem apenas com a mensagem, ele prenderam, pode tornar o prisioneiro. Mas 3 dias depois, o anjo guerreiro virá e vai lhe tirar da prisão. E Daniel terá a resposta. Jesus foi prendido porque veio como anjo mensageiro. E ele, o anjo mensageiro, que era por si estar na prisão, mas no 3º dia, o anjo guerreiro virá e tirará da cadeia. E teremos a nossa resposta. O que vos mata é a revelação. E vamos parar nas coisas que estamos a dizer. E a revelação que é a nossa identificação, que faz a diferença entre nós e os do mundo. C'est-à-dire que dizer que Salomão é preciso saber os seus inimigos. E agora teme os seus ouvidos. David nunca falou a Salomão de todos os seus inimigos. Só falou de Joab e também de Shimei. Afinal, havia outros inimigos. Havia outros inimigos
que começamos com eles, até a nossa vida toda estaremos com eles. Se não os conhecer bem, vão começar a te ferir hoje, te bater amanhã, depois da manhã, mesmo entrar em Jesus e orando, e o reino nunca vai aparecer. Daí verá Jesus, quando nasceu, Herodes perseguiu-lhe. Ao morrer, Herodes estava lá. Alguns inimigos, desde que nasceste, estão determinados. E dizem que foi a Europa, vou fugir dos bruxos. Nunca fugirá o bruxo na Europa. Porque o bruxo pode sair cá e chegar no Estado da América e fazer aquilo na Europa. Mas há uma forma de fugir dos bruxos. Quer que eu explique? Quer que eu explique? Escuta. Moisés foi dizer a Faraó: deixa este povo sair. Aqui onde nós caímos, deixa este povo sair. Faraó olhou. Quem te mandou? Deus. O Senhor. Eu sou. Quem é? É onde que as pessoas não aguentam. Quando Deus fala, tudo vai encontrar na facilidade, não? Não. A mulher do fluxo de sangue tinha dito hoje: se eu tocar o vestido de Jesus, eu sararei. Mas veio, não encontrou facilidade. Jesus está ali. E foi assim. E este vocabulário tem que tirar. Nunca você que deve levantar e conseguir. A mulher levantou-se, olhando as pessoas. Na pregação, o ensinamento dos judeus, uma mulher com fluxo de sangue é impura, mas tomou aquela pregação, colocou ainda de lado, começou a perfurar. Gostaria que alguém saiba a sua salvação é perfurar, deve perfurar, mesmo não haver um caminho, deve entrar. Se Bartimeu foi, Jesus vai passar, filho de David. Mas nesta mulher não é assim. Você não se compara com outra. Você tem a sua forma de se encontrar com Jesus. Alguns encontram-se com Jesus e com muitas preocupações. Chegando aqui, alguém ao lado de uma outra pessoa, ali também, perdido. Sim. Outro dia, jamais. Não é outro dia. Como hoje viemos aqui, é hoje. Jesus deve me tocar hoje. Mesmo uma barreira, mas hoje. A mulher começou a entrar. Não é tão fácil. Porque pode entrar assim e alguém diga assim, mas estou determinado. E pode se levantar, mas pode levantar e o contentor está aparecendo e fazendo isso. E quando mas como sei que vou tocar a Jesus, vou perfurando até que vou tocar e também. E entrarei no reino. Beaucoup de gens sont trop faibles. São fracos. E como essas pessoas vieram com o paralítico. Onde está Jesus? Está dentro de casa. Vamos. Chegando na porta. Não havia caminho. Pegando a porta. Cheio. Na gauche. Esquerdo, cheio. Se esquerdo de hoje, o Senhor mesmo sabe. Voltamos no outro dia. Dizendo não. Hoje. Mesmo a pessoa. Muitas pessoas. Já preguei. Para ver a porta. Amém. E nos impedir
Mas Deus preparou uma outra porta para nós. Isto é, quando viemos a Deus, encontrar a barreira, vai encontrar incompreensões. Tudo são planos de diabo, destinos de diabo. Será que toda ninguém compreende? Será que tudo eu te ajudo para compreender os inimigos que estão perante ti, para saber como Faraó deixa o povo. Quem você viu? Quem? Não conheço. O só trabalha com toda a paz assim. Para Satanás, tudo quanto tu fazes é pelo seu interesse. Mesmo da forma que as coisas não vão dar certo, é pelo seu interesse. Deixa ele trabalhar. Inspetor, vem. Da forma que estão ali. Se ele fazia 5 carrinhos de mão para fazer adobos, e ia no Kikolo e trazia areia, e o homem veio aqui, Moisés, disse que ia, não traga mais areia. O Blaise tem que ir até no Kikolo. O Blaise ouviu, Deus disse, saindo, chegando no lugar de trabalho, e o chefe disse, faz quantos blocos? 40. Mas não tem areia. Vai buscar no Kikolo. O Blaise, pegando o carrinho de mão, a única Kikolo, não pode duvidar com a promessa de Deus. Le diable crée ces choses-là pour nous distraire. O diabo cria estas coisas para poder nos distrair. Quando voltamos a dizer, Moisés, nous fizeste assim porque como pegaste as peças e desta Faraó para poder acabar conosco. Nós estávamos aqui bem. Era preciso nos deixar o destino do Satanás para fazer descorajar-te. Mais tu dois comprendre ces desseins. Mas deve compreender os seus planos. Et croire à ce que Dieu a dit, même si tu vois rien. Acreditar naquilo que Deus tinha dito, mesmo sem verdade. Même si tu comprends rien. Mesmo sem compreender nada. Mais tu crois que. Mas acreditando que esses contratempos são inimigos. Vendo as coisas aqui não deu certo, ali não deu certo, aqui também não deu certo. Mas eu estou aqui no retiro. Eu me lembro que fiz uma campanha de evangelização. Comecei no primeiro dia. Deus fez tantas coisas. Segundo dia, me chamaram e arrumaram a casa, levaram tudo. Eu ouvi Satanás pregando-me. Você dentro de uma campanha. Deus não poderia enviar um anjo. Mas eu ouvi a palavra da fé. Satanás, as coisas que enviaste, Deus dará mais. Il faut savoir défier le diable. Deve saber desafiar o diabo nos seus planos, com todas as coisas que ele traga na nossa vida. Amém. Será que todo mundo me compreende? Isto é, há inimigos pela qual David disse a Salomão, Joab, Shimei. E não falou de Adonias, que era inimigo. Deus não vai nos revelar todos os inimigos. Mas na marcha vamos compreender. Vencendo este aqui, o outro veio. Quando vencer aquele aí, será que o santo compreenda-me? O santo acompanha-me. Enquanto que estará neste mundo, os inimigos mudarão as formas, as cores, mas nunca acabarão. Porque a Bíblia não diz que, como veste Jesus, os combates acabaram. A Bíblia não diz também que te ferrão aquele, mas nunca te vencerão. C'est que tous les jours de notre vie, todos os dias da nossa vida, il y aura toujours des ennemis. haverá inimigos.
Célibat. O celibato. Ennemi. Inimigo. O sambeli. O rango. O continent libala. Entrando no casamento. Esterilidade da tua espera. Inimigo. Só botar esterilidade. Se não esterilidade. Macambo é simbate. As coisas não estão dando certo. Inimigo. O longo. Vencendo este. E para conceber. Vai continuar. No dia de la luz, não sabendo se dará luz. C'est-à-dire que la vie de l'homme sur la terre, a vida do homem cá na terra. Job 14, 1, segundo Job 14, 2, é isso, agitando de cada lado. Nesta tarde vim para te dizer como é que vai andar dentro do reino e guardando o reino. Nunca andará no reino se ainda não conhecer seus inimigos. Começamos aqui. Quando David dizia a Salomão, cuidado com os inimigos fulanos. Olha-me cá em frente. Tinha os inimigos do passado, como Joab. Joab, ao ser inimigo, não é porque fez no presente, já fez no passado. Tem inimigos do passado. Nós combatemos com eles no presente. Que Deus te dê inteligência para poder compreender. Que Deus te dê inteligência para compreender. E dali Salomão, e ele está no presente. E ele combate com os inimigos do passado. A Escritura confirma. Quando Salomão tornou-se rei, aconteceu que houve um tempo e ele foi adorar deuses estrangeiros. Compreenda o ângulo, o sentido que eu prego hoje. E eu não estou santificando o Salomão pelo ato que cometido. Mas vai compreender o evangelho. O versículo que nós lemos. Quando Salomão foi adorar Deus estranhos, buscando Deus estranhos, como chegou com Deus estranhos? O casamento. Casando. As mulheres estrangeiras. Quando ele amou essas mulheres estrangeiras, foi adorar Deus estranhos. Deus disse: como tu, Salomão, não guardaste a minha palavra, amando mulheres estrangeiras com Deus estranhos, eu dividirei o teu reino e darei a outras pessoas. Eu gosto do nosso evangelho. Quando Jesus dizia: o reino sairá a vocês e será dado a outras pessoas, porque sabia que o reino deveria ser dividido. E ele, o verdadeiro Salomão, dali separamos. E ele, o verdadeiro Salomão, ele precisou chegar até a nós, porque segundo a lei, Jesus não podia casar-se com nós, mas por causa da graça veio até nós para poder nos dar também o reino. Há santos aqui. Aqui ninguém vai tropeçar. É como dizer às mulheres prostitutas: vocês fizeram isso por quê? Essa filha veio com a riqueza do seu pai. Acabaram, esbanjaram tudo. Essas mulheres vão responder: nós estávamos aqui assentados. Vimos um filho. Veio no seu pai. Veio com bens. E nós, prostitutas, vamos fazer. Nós aproveitamos a sua riqueza. Jesus, se ficar sem nada, como ficou mão vazia, deve voltar ao seu pai, porque lá tem muita coisa.
C'est que pour la base à Ndumba. Pour la moyen pour tout. Voyage moi na wana. Un viage de fille. Et là ça me bala. Et à boire non. Yako papa place à Zalaki. Et pour isso onde estava o pai? Como nós não gostamos de raciocinar. Vindo de longe o filho a vir. E ele disse meu filho. E ele morreu. E isso é na mulher prostituta. Isso é a morte. Mas agora il est ressuscité. E ele ressuscitou. Jesus era para sair do Pai, chegar até a nós e dividir o reino conosco e depois voltar ali. Voltamos aqui. Salomão foi amar. Aqui eu falo nas pessoas que o casamento carnal é uma grande associação na vida do homem. Pode levar alguém no inferno. Muitos combates que temos aqui, muito mais tempo por causa de nós. Há combate que nós herdamos porque somos filhos de Davi. Mas outros combates onde foste casar, eles decidiram que a nossa filha ou nosso filho não pode casar, mas tu foste lá casar. Pensando que os combates que se encontram, esses são os combates, mas é onde que tu casaste. Há combates. Quando Salomão casou com as mulheres, Deus levantou-lhe alguns inimigos. Levantou os inimigos, quem? Ressuscitou o Rezon. Ressuscitou Jeroboão. Ressuscitando também Haddad. Vem no princípio os inimigos do passado. Haddad não se encontra. Rezon não se encontra. Jeroboão também não se encontra. Mas Deus disse o seguinte: o teu reino vou dividir não é no presente, mas no futuro. Será que todo mundo compreendeu que é para dizer o seguinte: o passado havia inimigos, presente há inimigos, futuro também há inimigos. Se não compreenderam, vou repetir. Israel no Egito. Faraó é o inimigo. Chegando no deserto, Amaleque é o inimigo. Em Canaã, as nações são inimigos. C'est ça la vie de l'homme. Isto é a vida do homem. Romains chapitre 7, verset 17 à 24. Romanos capítulo 7, versículo 17 a 24. Frère Paul Azoloba. Irmão Paulo diz: no meu corpo eu tenho combates. Quero fazer o bem, mas o mal, os combates carnais, não são todos que nós conhecemos. Irmão Pedro diz: vocês herderam de vossos pais la mauvaise manière de vivre e a má conduta de viver, ou a maneira de viver. Irmão, repito dizer, estamos nós todos em Cristo. Todos estamos em Cristo. É uma pergunta. Estamos em Cristo. Eu vou falar no termo falso. Identidade de cada um. Mesmo estamos em Cristo, mas carnalmente temos Bacongo, tem Baluba, temos Solanos, e temos Malanginos, temos Swahili. Não diga que, como estou em Cristo, eu não sou mais Bacongo. És Bacongo em carne. E se não cuidar com o vai viver sendo tu na igreja. E se não cuidar sendo você Malangino, vai viver aquilo, mesmo sendo na igreja.
Já ouvimos. Eu falo assim. É a minha forma de falar. Não é a forma de falar. Se acompanhar esta forma, é aquilo que ele herdeu. C'est-à-dire qu'on y a l'église, qu'on va assentar no banco, não tirou os inimigos. Mais il faut confesser. Mas alguém deve confessar. C'est la repentance sincère. Fazendo arrependimento sincero e que vai tirar os inimigos. Estamos de acordo? Eu conversei com um pregador disse meu as coisas que você isso ultrapassa. E eu não cresci com essas coisas. Mas este irmão que me fala assim, foi expulso da igreja mais de 6 vezes. Caído com a mulher. Le diable crée la distraction pour que les gens ne prennent pas en compte leur vie, ce qu'ils vivent, ce qu'ils expérimentent. O diabo cria a distração porque a gente não considera aquilo que eles vivem. C'est comme Israël. É como Israel. Jesus me disse: si le Fils vous affranchit, se o Filho vos libertar, vous serez libre. Realmente serei livre. Por responder: nunca fomos escravos. Aveuglement. E seguir. Só que muitas aveugles. Se alguém está cego, a tenir compte da vida, nunca vai levar em conta da sua vida. Até lota. Mesmo sonhar. Está em Luanda. Mas sonha que está em casa onde nasceu. Acordando que isso não vai fazer nada. E eu te disse nesta tarde, vai fazer algo. Tu dois te examiner. Deve examinar-te. Sai cada um acompanha. Como é normal? Como acha isso normal? Já saindo lá na escola já há muito tempo. Mas não passa tempo. Você sonha estar na escola primária e talvez fazer o exame do estado. Na física que não aguentava. Dando aqueles equações, querendo fazer e já recebe. É normal. Mas acha isso normal? C'est-à-dire, que dizer, há coisas que já vivemos, que herdemos, há outras coisas também. Nós mesmos, nós criamos inimigos, há outros inimigos que virão, que você não procurou. Vou te dar um exemplo terra a terra. Israel. Foram no Egito por quê? Sofreram no Egito por quê? Porque Deus já tinha dito a Abraão: a tua descendência irá no Egito, vão sofrer, mas vou lhe libertar. Il y a d'autres choses. Há outras coisas. Experiência nouvelle naissance. Aqui falo numa pessoa que ainda não fez a experiência da nova nascimento. Porque são muitos dentro da igreja. Dizendo que todo é santo. Amém. Amém. Já estamos no céu. Mas dá dinheiro ao irmão aqui. Diga que compra coisa na China. Todas as viagens que vai na China. Mas você vai ouvir taxa de imposto. Não se engane que todos estão aqui já. Há trabalho que está acontecendo na vida das pessoas. Há pessoas que não podem ver dinheiro assim. Não. Pela primeira vez que entrei na Angola, em 95, eu não sabia que há muito dólar. E eu julgando a situação de uma irmã, devia 40 mil dólares. Está lá. Espera. 40 mil dólares. Alguém está em paz. E puis essa na facilidade são bom e tem a facilidade de burlar outra pessoa. Mas com isso eu tenho Jesus. Deixa a aventura. Começa a voltar. Fazer o estudo da sua vida.
Alguém me disse, Apocalipse 10. Não, não, Apocalipse 10. estou no Apocalipse 10. Aqui desci. Sacrificateur, il faut passer l'examen à lèpre. Pour que o sacerdote deve fazer o exame da lepra. Na lepra está na couleur na mão. Porque cada lepra tem a sua cor. Tem a babeza lepra. E mau ensinamento também lepra. Só na sala de exame na mão. Se eu fizer não vou parar no mau ensinamento. Irei também nas entradas. Porque quando há uma entrada, e antes de comer com alguém, o sacerdote deve isso é uma entrada. O cabelo não tornou branco. Não. C'est que nós aqui nós examinamos até careta, até as feridas. Este que estou fazendo. Basta de entrar no grupo de oração. Vou explicar a forma de lepra. E a outra forma. Mas agora, não estou lá no coração. Aqui eu vi no estômago das pessoas. Se há manchas, cada um sabe e esta mancha é lepra ou não. Quando orarmos, cada um orar bem. C'est-à-dire, quer dizer, os inimigos pela qual nós temos. Aqui é o que cada um toma consciência. Porque temos pessoas que não têm consciência. Como encontrei o irmão. Dê-me o telefone para ver algumas coisas. Abri o telefone assim. Também este irmão. O filme pornográfico dentro, mas com a Bíblia por baixo dela. Mas era em Kinshasa. Papá, disse: olha, pai, isso não se converte. Isto era. Aqui, muito aqui, tem filmes pornográficos e assiste também. Mas não é consciente que destrói a sua vida. E não já Assembleia de Santo Deus de Paulo. Assembleia de Santo Paulo, os convertidos. Olha a causa dos convertidos. Há coisas que nós encontramos. Há pecado que nós cometemos, criou muitos combates. Quer dizer que ao vir a Deus, Jesus tinha dito: o príncipe deste mundo vem, mas ele não tem nada contra mim. Mas quando o diabo tem alguma coisa contra mim, e a tua oração não será eficaz. Temos inimigos do passado, temos inimigos de hoje, e a sua influência será até amanhã no futuro. Irmão, vos digo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repito em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém negligenciar essas coisas na sua vida, e vai acompanhar. C'est-à-dire, quer dizer, para podermos viver o poder do reino, é preciso que cada um faz o exame dos inimigos que tem, e sabendo como orar. E em todos esses inimigos, e eu voltei onde paramos na sexta-feira passada. Operam como? Como que eles operam? Já lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pierre 2, 11. Je crois que ça doit être ça. Creio que deve ser isso. 1 Pierre 2, 11. 1 Pedro 2, 11. Pedro, aujourd'hui, la deuxième Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Ok. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà, traduit. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos
abstenais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Mas ele diz a explicação da leitura. Peço que Deus dá a explicação nesta leitura. Eu tinha dito o seguinte. Eu falei que o homem é tripartido. Todos os combates que nós falamos aqui, que passaram de hoje, que virão, como opera na vida do homem, porque não se pode entrar no reino com os inimigos jamais. Nunca vai conseguir dominar. Si les ennemis continuent à être là, se ainda os inimigos continuam a estar lá, o homem composé en 3 parties. Está composto em 3 partes. O homem tem o corpo. Aqui está o corpo. Vou separar para poder compreender bem. O homem tem o espírito. E este espírito é a parte espiritual que se encontra dentro do homem. Estamos de acordo? É preciso explicar como eles operam e onde eles se encontram. Porque hoje vemos cada um saiba como combater os inimigos que lhe impedem para não ver a Deus. Isso é para além de Jean Willis. Corpo, temos o Jean Willis espírito que não se vê, mas temos também uma outra parte que se encontra no homem. E também temos a alma. A pessoa que diz que a alma é o mesmo espírito. Escuta como o irmão Pedro disse. Mandela, rapidement. Mandela. Répète. Oh, on gagne du temps. Je vous exhorte, frère. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vous abstenais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Convoitise, ça se trouve où? Convoitise, ça se trouve où? Oh là là. Oh, ça épître, mon message là-bas. Isso é epístola. Convoitise, ça va puis. A soberba ou a concupiscência. Convoitise, ça. Coíbe, ça va puis. E roubar é onde? Coíbe, ça. E está aqui. E insultar, gostar. Aqui no espírito tem que? Bolingo, o amor, a divindade e a humildade. C'est-à-dire, os demônios assentam aonde? Não é no corpo, não é na alma, mas no espírito do homem. E o Espírito Santo também vem também habitar no espírito do homem. Não sei se estamos de acordo. E agora? Vou explicar ainda terra a terra. Galates chapitre 5, verset 19 à 23, balobi boy. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até 23 está escrito o seguinte: os desejos da carne combate com os desejos do espírito. Os desejos carnais combate contra os desejos espirituais. Combate aonde? Irmão, te acompanha. Na alma. Estamos de acordo ou não? Eu explico 1 Pedro 2:11. Diz o seguinte: amados, fujam os desejos carnais que combatem contra a alma. Quem é a alma? A alma é a parte espiritual do homem. Olha,
O espírito e a alma estão desta forma. Eza le roi. É como assim. Koto eza esprit. E aqui temos o espírito Ozo permettre moto se communiquer dans sa que vie. permite o homem comunicar-se com Deus. Nasa eza âme. Por baixo é a alma, O eza partie ya mutu. que é a parte do homem, Pona okota contact na mutu. para entrar em contato com o homem. Yango balobi l'âme qui pêche c'est celle qui É mourra. por isso que diz que a alma que peca é aquela que morrerá. C'est-à-dire que Quer dizer que, Zela na expliquer bino terra. eu vou explicar terra a terra. Nga Jean Willy. Eu, Oyo Jean na Willy, nzoto na nga. este é o meu corpo. Eza nzoto ya nani? É o corpo de quem? Ya nga mwaza. É o meu corpo. Eu, onde estou? Na apesa bino wa exercice mo muke. Eu vou dar um pequeno exercício. Nga mwaza. Eu, onde estou? Nzoto na nga. O meu corpo, Misu na nga. os meus olhos, Matoi na nga. os meus ouvidos. Okoki mpe kotambola na mokili. Pode também andar no mundo. Okuti mutu mo aka lokwa Jean Willy. Encontrar alguém semelhante a Jean Willy. Chamando profeta Jean Willy. Bato bakokanaka. As pessoas. Seke igual. oyo eza Jean Willy te. Isto não é o Jean Eza Willy. image É a imagem oyo ezolakisa Jean Willy. que mostra Jean Willy. Mais eza mpe Jean Willy. Mas também é o Jean Willy. Apôtre bino lokwa bote ya épître mingi te soki okomosala biso mpasi po tote épître. Apóstolo, So como vocês tozalaka na não révélation ande pegaram tozoavance facile. com muita epístola, isso Yoka. escuta. Nzoto O corpo ezalaka image é a ya imagem eloko eza na kati. da coisa que se encontra dentro. Yesu Jesus aza image é a imagem ya tata amonanaka te. do Pai que não se vê. Mais soki olingi omona tata Mas se wana quiser oye ver, epai ya Yesu. e este Pai vê Pô, até Jesus, ye porque ele aza image. é a imagem. Nzoto oyo Este corpo eza image ezolakisa Jean é a Willy. imagem que mostra Jean Willy. soso moto akufi Se alguém morrer, tomona papa akufi já viu o pai bana morrer? mema no papa Os filhos otiki dizem, biso na papa, nani deixa so papa eu azalaka na lingala Se o pai estava lá, podia seke acordar. papa akei O pai já foi. nzoto etikali O corpo seke ficou. nzoto E wana este corpo ezalaki image é a imagem oyo ezolakisa biso que nos moto mostrava azalaki na o kati verdadeiro homem que estava so moto lá. azalaki na kati O ye homem que wana estava dentro é molimo que nós chamamos a alma. siko moto azalaki na kati E o homem que se encontrava aza dentro divise na deux parties está dividido em duas partes. ngambo ya nzambe O parte de mpe Deus ngambo ya moto e ao lado do homem. nalingi natanga baécriture mingi te Não quero ler muita nul ne escritura. peut connaître les choses de l'homme Ninguém pode conhecer as coisas do si homem ce n'est que par l'esprit de l'homme se não ser pelo Espírito do homem. et les choses de Dieu E as coisas de Deus c'est par l'esprit de Dieu. é pelo Espírito de Deus. ngai nasala Eu já fiz. classe na bato nasalaka mathématique E os que fazem matemática. dernièrement nazalaki na Afrique du Sud Ultimamente estava na África do Sul. mwana nanga alotanga O meu filho a na estudar université na universidade. nazwi yango na banduku expliquer Eu comecei a explicar. musakoli Disse, profeta, bandu leka classe ça fait combien desde que passaste na escola, faz nabe quanto tempo? ozala 30 ans Pode ser 30 okosala anos. te Não pourquoi esqueces por quê? nayebi te naza nango na mutu Porque tenho na minha mente. nayebi science Eu conheço a par le ciência, Saint-Esprit te não é pelo Espírito par Santo, l'esprit de l'homme pelo Espírito do homem. ça va Tudo bem? mais verset biblique Mas o versículo bíblico eza na nzela ya molimo é através do Espírito. sikoyo E agora? mutu wana E este homem eza interior place bitumba ezalaka é onde há combates. naexplike bino terre te Vou explicar terra a terra. olingo finga Querendo insultar, oyoka nzoto ozobisa o finga corpo pode dizer insulta. molimo osatala O Espírito Santo não insulta. finga Insulta, kofinga te não insulta. finga Insulta, omona bitumba yango ezalaka finga insulta, Kofinga. não insulta. finga Insulta. so molimo osata gagné Se o Espírito Santo ganhar, moto gagné ka mpona yesu isso é por causa de Jesus. so nzoto agagné Se o corpo molimo ganhar, okonaka ye motema porque mpona setu já fechou com você também. C'est comme Aqui é o corpo. nalingi naexplike bino makambo otela terre mpo Eu quero kokomba explicar terra a terra para poder compreender. na assista na réunion moko Eu já assisti numa reunião, moko afinga moninga o outro insultava. histoire te Não nanga na chaîne estou naokosa te marcando, não estou a mentir. namoni paster mo atyebo Eu vi o pastor
tapando a sua boca. Levantou-se. O outro continuou. Ali, quando fazia assim, o espírito dizia: o corpo venceu. E ela não sei se compreendeu. Dentro de mim, eu ouço querendo fazer o bem, mas o mal acontece. O corpo, o primeiro inimigo. Eu não queria que continuamos a ler. Paulo expliquei très important. Para explicar-vos uma coisa muitíssimo importante. Como Paulo diz, parce que vous êtes morts, porque vocês morreram, são mortos e ressuscitados, que le péché, que o pecado ne règne pas. Não reina. Apôtre Kangel apostolat. Isso é o apostolado. Que le péché ne règne que pas. O pecado não reina. Il n'a pas dit que le péché est effacé. Não disse que o pecado está apagado. Il dit que le péché ne règne pas. Que o pecado não reina. Quer dizer, mesmo ninguém com o Espírito Santo. Le corps c'est le péché. O corpo é o pecado. Le péché peut régner. O pecado pode reinar, mais que le péché ne règne mas pas. Que o pecado não reina. Le péché est dominé. Que o pecado não domina. Amém. Estamos de acordo. E agora escuta. O Espírito Santo vem no Espírito do homem, colocando a divindade. Apesar de alguém ter o Espírito Santo, o corpo não saiu. Os desejos carnais existem. Aucune délivrance ne supprimera les désirs de la chair. Nenhuma libertação vai tirar os desejos da carne. Aucune prière ne supprimera les désirs de la chair. Nenhuma oração vai tirando. Pode estar cheio de Espírito Santo, mas se ceder, o corpo vai te puxar, vai caindo. Será que todo mundo compreendeu? E agora? O primeiro inimigo que eu falo são inimigos de perto que nós herdamos, alguns inimigos que nós entramos, há outros inimigos do futuro. Escuta-me muitíssimo bem para podermos acabar na próxima semana. Na próxima semana são coisas que vamos estudar. Porque se alguém não compreender dos seus inimigos, vai começar a voltar, não haverá solução. Mas quem compreendeu bem, sa prière sera efficace. A sua oração será eficaz. Essa continuação só ela não é bien. Yoka, escuta. Sikoyo mudoi. E agora este homem dentro. Mariage de Nezalaka. Oh, qual é este casamento que existe? Mariage de Nezalaka. Qual é este casamento que existe? O que é que faz que o corpo derrama e o Espírito também derrama uma coisa no corpo? E o lugar comum c'est la pensée. É o pensamento. Ligadis. O pensamento. C'est-à-dire, quer dizer, o homem não conseguirá a libertação se os seus pensamentos ainda não forem. Ninguém pode entrar no reino se os seus pensamentos estão ainda no cativeiro. Irmão Paulo explica os pensamentos dos homens como fortaleza. As fortalezas são criadas a partir de má lembranças que nós encontramos na vida. Vou dizer, muita gente que se encontra orando pela boca, mas seus pensamentos está dentro do cativeiro. Pode orar ao seu favor e ele pensa em outras coisas. Il y a beaucoup de gens, há muita gente
Quem ora? azokufa bandoki baolia ye Morre através mais do na monoko nome. aloba naokufa te Mas na boca não morrerei, parce não morrerei. ayebi te ke Porque ainda não sabe que aussi longtemps que na kati na ye délivrance esalami te nyonso ya libanda eza pamba. enquanto que dentro dele ainda a libertação não se fez, toda fora está em vão. Maintenant ces forteresses E agora estas fortalezas, eza mutu mosu aosambela a outra pessoa ora, aosambela mpona sujet te orando a favor de uma sugestão. mona moto aosambela Eu já vi alguém orando, naza na kobanga moko exagéré mas com medo exagerado dentro dele. eza na kobanga oyo eza charnel Há medos carnais, eyaka ekei vem depois eza na desaparece. bakobanga eza œuvre ya satan Mas há medos que a outra Até o Satanás, bundi. mesmo combater, mais satan nayebi soka esalama te Satanás vai te dizer, nunca vai se realizar, nunca se realizar, nunca vai se realizar. makanisi ya mutu Isto é os eza pensamentos na do kati ya homem. prison Está dentro da prisão. zaya vivre royaume eozala Não te terá como viver o reino. parceque il faut liteya É preciso o ensinamento. ekota na vie ya mutu Entrar-se na vida do eza homem très facile é muito fácil. omoi ndenge ozala na omiyebi te koleka yesu Da forma que está ele não se conhece mais do que yesu moto Jesus. ayebi yo koleka yo moko Jesus que te conhece mais do que a professora. likambo eza lelo O problema é que hoje nake sikoyo na basolution ya makambo nyonso eu vou agora nas soluções de todas nga essas coisas. frère jean wili Eu, irmão João, Willi, nakoma moteli já tornei-me pregador. me nakoka kosupporte basi te Mas não aguento suportar a mulher. nakwea kawa Eu caio aqui, nakwea caio por ali, nakwea e kuna caio também em outro lugar. nasala sambla E te não finjo. nasalela yango mpe liteya Eu não te posso formar um ensinamento acerca osoko disso. mosala na faiblesse liteya Se fizer da sua fraqueza um oza fils de la ensinamento, perdition eis um filho da perdição. nalingi Amém. moto azoyiba Gostaria que quem rouba bakangi ye foi abi polime eza surpreendido, mabe dizendo que roubaram bolimbisa mais. ngai Perdoa-me. bosambela mpona E ora ao meu azwa favor délivrance e terá me moto libertação. azoyiba Porque quem rouba? nyo kanisi koyiba ezani Roubar é crime. koyiba nzambe kutu ayibaka Deus também roubou. wana Isso abika te nunca vai salvar-se. ça c'est l'incrédulité Isso é incredulidade. nalingi moto oyo Que alguém bakangi ye na mwasi foi surpreendido com uma mulher. pai Pai, nazoluka délivrance eu estou à busca da libertação, mas não consigo. osunga ngai Ajuda. na moto bakangi na mwasi Este bino mona lisumu você ezaka pensa que o pecado é a fornicação bongo mwasi no atiaka meshe omonaka te e a sua mulher coloca post-it oyo eglise eza e oyo akobika nunca vai se me salvar. mwana ya nzambe O filho de elakuta Deus wi pai deve dizer sim, eza pai. faiblesse É a minha fraqueza. bolukinga délivrance Ajuda-me a conseguir a tozolokana libertação. aya eza makambo ya sambla te eza makambo ya vie Aqui não é o problema de fingir, é a vida do homem. bato mosusu bazaka boye alalaka bien te Há pessoas aqui que não dormem bem, so ekomi na butu akomobanga chegando à noite, tremem, pase baofine na porque vão nos sufocar. nazali na yesu oza na yesu ate Tenho Jesus, que il Jesus. faut tosala baexamen ya vie na É biso preciso fazer exame da nossa soki vida. naza conscient Se eu ke estou consciente makambo que nazobikela as coisas pela qual eu vivo, nakundanga moti nakokaka eu já te combati sozinho que não consigo. oyeba ya basali ya nzambe Vem até os céus de Deus. pai Pai, vie ya masturbation a vida da masturbação, naubeli na motambo eu já demorei naza na bastante. besoin ya Eu délivrance preciso da libertação. ozwa délivrance Terá mais libertação. soko mibombi Mas se esconder, délivrance eza a libertação nunca virá. nde loko ekomaka mpasi Aqui torna difícil. confesse boye epai ya mosakoli Eu vou ir confessar lá no profeta. ode na mwasi ayebisi Vai ligar a sua mulher, vai explicar. nakufa yango kaka Eu vou morrer com a minha situação. Confesse. Confessa. soki ayebisi mwasi Sem dizer a sua mulher. eza likambo na eza likambo É o problema dele, não é teu problema. nake confesse pa ya dokta boye Eu vou confessar lá no doutor. te satan Não. akosa yo te Satanás não te engana. ntango ozomonaka eza na eloko moko ezokanga yo Avec uma coisa que te oyo prende, kota na royaume eza que te não tem como entrar no tu reino, dois confesser deve confessar. Amém. deux Segundo, eza makambo mosusu oyo há coisas, nayebi ke wana pensei que isto, longa nasambela ndeko moko azoloba nga como morrer a favor do irmão dizendo eu, mama nanga abotanga ndumba te a minha mãe não me deu a nakomprena luz, te nde nakoma na mas vie não compreendo como eu estou eza nesta ndeko mosusu vida. toherite te me tokutani Há na coisa que não herdamos, mas encontramos com ela cá no mundo. bato babimi na mwasi oyo E sempre com essa mulher, com Vira outra, mobile oyo. com esse homem. okutana na ndoki Vai encontrar com bruxo, okutana e ele vai encontrar, zala na clair seja claro, po derrière lisumu nyonso porque atrás, por detrás, Luai, essa pecado do amor, malédiction a eza maldição.
também outros combates. Eu não herdei. Também não criei. Vou dar um exemplo aqui. Eu não assisto filmes pornográficos. Eu não faço masturbação. Mas domingo vejo mulher da noite. Mas você está daqui. Mon pensamento. Isto é vodismo que vem de fora entrando. Tu dois être libre. Deve ser livre. De orar e buscar da libertação. Se os inimigos acabaram na vida do homem, e viveremos o reino. Mais pour tomber que la royaume, il faut que les ennemis soient terminés. É preciso que os inimigos acabem. Escuta, Deus disse a Josué: eu vos dei. E como David disse a Salomão, já tornaste rei. É preciso que Josué levanta-se. Eu pregarei na próxima semana. Il faut y avoir limite. Deve saber limites da terra pela qual ele peleja. Eu vou parar aqui para podermos orar. Deus disse a Josué: visto Canaã, começa no rio do Egito até no rio Efrata. Deste lado, e o limite é deserto. Dali é a montanha. E dali Josué, chegando no rio do Egito, sabendo que ali não vou pelejar e não pertence, não tem inimigo, deve parar. Isto é ensinamento. Deve nos mostrar Jesus que nos separou com o rio do Egito. Jesus que nos faz entrar no reino que é rio. Jesus qui se fait comme désert. Jesus qui est comme a montagne là. Limite João de para entrar dentro do reino de Deus. Isso é se pelejar com outras pessoas. Eu sou a terceira mulher. O profeta nos falou dos nossos inimigos. O meu inimigo, a primeira mulher, a segunda mulher. Foste fora da fronteira. Deve saber limites e combater dentro de limites. Amém. Está dentro de casa. Como a Deus está dando certo. Antes de ver demônios, deve ver se você humilha-se. E isto é. Eu nunca vou ser dinheiro. E do teu lado, será que combate dentro da fronteira? Não, você não obedece. Esse irmão é pagão. Deus recebemos porque não merecemos. Ele sabe da nossa vida. E a oração 9h30. 10 horas. Chega. É a article 15. Mesmo dar artigo 15. Você não compreende os maridos. E entra com a ira. Você também tornou. Você que casou. Você que alimenta. Vai ir contra ele. É a pessoa da instrução. Não é que eu vou comer. Isso é o tempo. Depois de 3 dias vai comer. Vou mostrar o quê? Como bater na mulher. Porque muitos maridos estragaram suas mulheres. Para que a vossa mãe não c'est que isto é Deus nos trata como porque somos prega para nos melhorarmos. Aqui eu mostrei fronteira para não ir fora. E esta fronteira é o amor. Quando falece, irmão, ele maltrata e vai fora da fronteira. Aqui não estou a dizer cada um deve
vos vies en relation Toi, à elle. malamu. Para poder combater bem. Toi, malamu. Ouvimos bem. Babundala qui est Não se peleja com Azali inimizade. wana. Como faz assim? Não. Isso sai de fora da fronteira. Se quando teu inimigo precisa de água, ele dá de beber. Ele permanece na fronteira. C'est-à-dire, Quer dizer, Josué quando levantou-se, deve combater pas à pas, passo a passo, pas à pas, passo a passo, récupérer ma portion de e terre. recuperando as porções da terra. Royaume, O reino, royaume, o reino, dans nos vies. na nossa vida. Et vous allez installer clairement E será instalado claramente son copain de l'ennemi. se nós compreendermos os inimigos e cada um começar a vencer os inimigos. Na clôture de terre, E eu encerro a minha pregação dizendo: avant mon ennemi à Moussika, antes de ver o inimigo de longe, maintenant on comprend l'ennemi à Pembe. começa a compreender o inimigo de perto. Avant mon ennemi Ndokiwana, Antes de ver aquele bruxo aí, nous comme Talana, vê em si mesmo. l'ennemi nous a quatre. Qual este inimigo se encontra Voyez dentro la de ti? semaine prochaine. Nós estudaremos da próxima Pour semana. comprendre comment Vamos compreender como Ben-Hadad, Ben-Hadad raison, e raison Jéroboam, Jeroboam peut passer l'alliance. pode fazer também uma aliança. Mais ça, la ennemi mais proche. Mas tem inimigos que são perto. Nous allons voir Amalek. É como Amalek Aza Pemben. está perto. Si quoi égyptien O egípcio, pour atteindre para Israël, atingir il Israel, faut aller Karanzela et Tobit. deve passar pelo Edomita. Et ça, la ennemi Moussoubaza Moussika. Alguns inimigos são Mais longe, ceux qui n'ont qu'à mas Tinabiso, se dentro de nós ton longue ennemi te. ainda não vencemos inimigos, Nabandoki. até os bruxos On combattre biso. vamos combater. Nabatemo. Até os demônios combattre biso. vamos combater. Nasa la besoin mutra sala éthique. Eu quero que cada um faça um estudo, Il y a vie na yi. estudando a sua Parce que vida. l'ennemi Moussala Bangwezali. Porque os inimigos, qual é o seu trabalho? Comment Tosukisa Tosambe. Escreve, vamos. Pour la maison comment? Esdras 4, 1, 2, virgule. Esdras 4, 1, 2, vírgula. Esdras 4, 1, 2, virgule. Esdras 4, 1, 2, vírgula. 13, 14. 13, 14. Dans mon ennemi, Quando os inimigos Bayoki que Bayoki a commandé qu'on tourne. ouviram a Deus começar a reconstruir a casa de Deus, La Siliki. iraram-se Pe Malobigo. e disseram: Ça va tomber dans Kwanza. se eles construírem a casa de Deus, nós Tous les sous accepté. não teremos mãos assim. A forma que está pregando aqui, Décision qui est. quando toma a decisão de a palavra de Deus seja construída na minha vida, os teus inimigos nunca vão ser nunca vão prosperar. Vão tornar as coisas duras. Pode voltar em casa assim. O seu vizinho que fica bem com ele, vizinho, vai criar uma incompetência. E para esquecer tudo, você deve ter a capacidade de fazer como Davi. Eu comecei, onde comecei a minha aplicação para podermos orar. Dará o quê? A quem vai fazer cair este gigante? O ser humano mais velho. E inimigo depois. E nascido com ele. Isso tu. Deixando aqueles poucos ovelhas. Veste ver o combate. David não se portou. E ele aproximou. Vamos dar o quê? Antes de fazer cair Golias, deve vencer descorajamento e deve vencer todas as palavras. Esta palavra de descorajamento dentro de ti mesmo. As palavras, andando, as palavras saindo do teu ouvido. Você, toda oração que faz dinheiro, você mesmo. Quando vir outro dizer, quer dizer que os combates começam em ti mesmo e ouvir os seus ouvidos. Não é isso, mas tu em ti, ouvindo essas palavras negativas. David venceu as palavras negativas, passando no segundo lugar e venceu, chegando até o rei, o pastor, rei, olhou.
Você ainda é uma criança. Mutu anazamu. E este homem já combateu há muito tempo. Visto para entrar no meio. Há desafios que devemos passar. As coisas que você encontra que te descolam. Vê como desafio. Hoje, amanhã. Outra manhã, vence. Outra manhã, vence. Outra manhã, vença. Quem que verá a glória? Vous croyez ce message? Acredita nessa mensagem? Eu digo a alguém que não veja, mas tem a esperança. Se o seu carro vestido de Jesus, eu sarei. Mas perante ti, não consegue ver o caminho para passar. É como muita gente sabe. Não sabe. E a garantia. E lá, vou começar a pagar como os filhos estão doentes. E a minha vida é assim. Devemos chorando por cima de pensando, chorando, limpando lágrimas. Não tem problema. Você deve se levantar, vencer a decepção, acredita nessa mensagem. E chegar no lugar que ninguém vai te ouvir. Se encontrar com obstáculos, mesmo não ver o caminho, mas já caminha. Avança um pouco. E esse jejum, o outro jejum, avança. Não vejo o caminho. E essa mulher, mais aproximar. Não vejo o caminho. Aproxima. Você nem é Bartimeu. Vai gritar Jesus ouvindo. Você aproxima, avança. Se alguém veio, então a solução é ele. Mesmo não vejo, vou avançar. Avanço. Como é Deus nos recompensa. Não terá velocidade. No certo lugar vai parar. Para tocar no certo lugar. E onde eu vou tocar, o meu milagre vai ser posição. E vou mudar a sua posição. Será que eu posso fazer assim? Pode fazer assim. E vai, levanta-te. Esquece todos os obstáculos. O dinheiro perdeu-se no ciclo de Kikolo. Fugiram até com o dinheiro. Desde que a mercadoria foi, não sei onde foi. Até o dólar acabou. E isto aconteceu assim. E perfura. Hoje vim pregando os que não conseguem ver. Gostaria que seja no meio dos que perfuram o caminho. Se outras pessoas têm facilidade, mas nós não temos facilidade. Há esperança. Começa a orar, agradecendo a Deus pela palavra que você e entrega-se por baixo da sua graça. Irmão, não estou ouvindo-te. Não estou ouvindo-te. Abra a sua boca e fala.